A usina hidrelétrica de Itaipu é um marco para o setor elétrico no Brasil e no Paraguai, e um orgulho da engenharia nacional. A usina, que hoje já é cinquentona, se considerarmos a sua fundação, manteve por muitos anos a marca de maior hidrelétrica do mundo, com seus 14 gigawatts de potência instalada. Mas esse posto foi perdido em 2012 com a construção da usina chinesa de Três Gargantas, que possui 22 gigawatts de potência instalada. Ainda assim, Itaipu segue líder mundial na geração de energia limpa e renovável, acumulando mais de 3 bilhões de megawatts hora de energia já produzidos desde o início de sua operação. Então, é sobre essa gigante sul-americana que vamos falar agora com o diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional, Enio Veri, neste podcast produzido pelo Estadão Blue Studio em parceria com a empresa. Eu sou Luciana Collet, jornalista especializada em energia elétrica, e acompanho vocês nessa jornada. Obrigada, Enio, pela entrevista. Eu que agradeço, Luciana. É um grande prazer conversar com você. Então, para começar, eu queria perguntar um pouco mais justamente desse marco que foi Itaipu, né, para a engenharia, e a gente sabe que ao longo dos anos a tecnologia vai avançando e a usina também precisa se adaptar à tecnologia mais avançada, mais moderna. A usina fez 40 anos, né, de operação e está passando por um processo de modernização. Eu queria entender um pouquinho melhor o que se espera com esse processo de modernização, por que ele é necessário e aonde a gente quer chegar. A usina pode chegar a 100 anos? Na verdade, a expectativa é até mais. A usina, ela tem 51 anos de idade, mas na produção é de 40 anos apenas. É claro que em 40 anos você tem dois marcos. O primeiro marco é a construção dela. É uma revolução da engenharia civil, né? É importante sempre destacar que naquele período não tinha software, não tinham programas de computador que permitiam fazer uma usina daquele tamanho e com tal importância. Então, foi a experiência acumulada de muita gente no mundo todo que permitiu fazer uma obra que até hoje é referência no mundo, mantendo agora seu segundo, talvez caminhando para o terceiro lugar por conta dos investimentos da China. Uma obra como essa, ela demanda primeiro uma grande preocupação em sua manutenção. Afinal de contas, a tecnologia de 50 anos atrás não é a mesma de hoje. E um dado muito importante, nós temos uma consultoria recentemente e toda a nossa estrutura, nossos equipamentos, que estava previsto para um tempo de 50 anos de vida, tem pela frente pelo menos mais 40 anos, graças à boa manutenção feita. O segundo ponto é a atualização tecnológica no que se refere aos equipamentos. Os equipamentos, quando feitos, eram analógicos, óbvio, não existia outra alternativa. Hoje, nós estamos com um investimento em torno de 5 bilhões de dólares, trabalhando na atualização tecnológica da usina. O que se espera com isso é que ela consiga manter ou ampliarmos a sua produtividade. É claro que ampliar a produtividade de uma usina não é uma coisa tão simples. Aumentar a produção, talvez, se tivéssemos condições de colocar mais alguns espaços. Uma outra possibilidade é utilizar a inovação, o avanço da ciência, em fazer com que cada duto, cada espaço ali possa girar um pouco mais e produzir um pouco mais. Nós temos uma consultoria tratando disso, temos uma expectativa de aumentar, não muito, mas algo em torno de 5%, graças à atualização tecnológica e aplicação da ciência, aumentar a nossa produtividade. Claro, para quem produz 14 mil, né, é uma usina gigantesca, 5% mais. Isso contribui muito para o Brasil e para o Paraguai. Esse é o objetivo. Sobre o tempo de vida da usina, nós temos o fator da manutenção, da atualização tecnológica, mas temos também um outro fator, que é a questão ambiental. A matéria-prima da usina é a água. E nós temos um reservatório de 170 quilômetros quadrados. A manutenção do reservatório é determinante para o tempo de vida da usina. Hoje nós temos uma forte política socioambiental, nós somos referência no mundo dos nossos investimentos socioambientais, reconhecido pela ONU e por outros organismos internacionais, que nos permite se manter esses investimentos um tempo de vida previsto de mais 194 anos. É um número meio técnico, mas é o corpo técnico de Itaipu que faz esse cálculo. Ou seja, quanto mais conseguirmos evitar o assoreamento do reservatório, quanto mais educação ambiental conseguirmos implementar na sociedade, no território que circula o reservatório, mais tempo de vida teremos. Portanto,
é uma soma de uma eficiência no projeto, quando da sua construção, eficiência na atualização tecnológica dos equipamentos, nessa transição, e principalmente nos investimentos socioambientais. Essa soma nos permite ter uma expectativa que, se você olhar na lógica de um país, não é tanto tempo, né? Para um país como o Brasil, mas 200 anos é até pouco tempo. Mas também há o limite dos investimentos e o limite que a própria natureza impõe. Portanto, se conseguimos manter 194 anos, creio, é um tempo bastante legal para a sociedade brasileira e paraguaia. O senhor falou, né, 10% mais ou menos Sim. hoje que a usina atende do consumo brasileiro, já foi mais, né? Imagino que essa redução, se for pensar desde os 40 anos de operação, está relacionada ao crescimento do próprio consumo no país e também ao crescimento da matriz elétrica, com a introdução de outras hidrelétricas que foram sendo construídas aí nos últimos 40 anos e, mais recentemente, eólica e solar. E aí eu queria entender qual é o papel hoje da usina, também tendo em vista esse crescimento dessa energia considerada intermitente, né, que tem mais variabilidade de geração ao longo do dia. A Itaipu chegou já a entregar 25% da energia do Brasil. E ela tinha um papel absolutamente estratégico naquele momento. Agora a economia cresceu, né? E cresceu muito, felizmente. Nesses 50 anos o Brasil tem outro perfil, inclusive não só em tamanho, mas em modelo econômico, né? 50 anos atrás nós éramos um país rural, né? Hoje nós somos um país urbano onde a indústria desenvolveu-se muito e, consequentemente, o consumo também cresceu muito. Some-se a isso o aumento de ofertas, felizmente também, da hidroenergia, né, através de mais usinas hidrelétricas, e, sem dúvida nenhuma, a energia intermitente ocupa um espaço substancial. A energia intermitente, ela tem qualidades fantásticas. Ela é uma energia muito limpa, barata, né? Ela usufrui das qualidades geográficas do Brasil, que tudo isso é muito positivo. Só que, como o próprio nome diz, ela depende de outros fatores, né? No caso da solar, como diz o nome, do sol. Ao escurecer no final da tarde, ela não produz mais, né? Você tem a eólica, que depende do vento. Então, é preciso que some-se a energia intermitente à energia firme, que só as hidroelétricas podem oferecer de forma concreta em grande quantidade no Brasil. O que ocorre, então, se você olhar um gráfico diário da produção de Itaipu, você vai ver que nós temos uma escala fixa, por exemplo, até às 16 horas, 16h30, e depois tem uma rampa que dá um salto gigantesco, às vezes até em 80% o aumento, porque quando você não tem o vento, você não tem o sol. Para que você mantenha a sociedade atendida por essa demanda de energia, é a Itaipu que entra. Claro, todas as usinas hidrelétricas participam desse processo, mas a Itaipu, pelo seu tamanho e por ser uma estatal, está vinculada diretamente ao INS, ao SIM, ela entra de forma... é a primeira a entrar nisso daí. Então, nós chegamos a dobrar a entrega de energia durante um dia. Isso dá uma garantia muito boa para o sistema e nos tira um papel que antes era de entregar energia para um quarto do Brasil, para nos transformar num grande backup. Hoje, o nosso papel, eu diria, na minha opinião muito particular, é até mais estratégico do que era antes. Porque hoje nós somos o backup daquele momento em que tudo para. Quem garante o processo todo é a usina hidrelétrica, em especial a Itaipu, nesse cenário. Portanto, ele nos deixa num papel quase que de segurança nacional nesse aspecto. Ou seja, de ficar ali de prontidão como se fosse o corpo de bombeiros, não é? Talvez não precise, que bom, mas se precisar, nós estamos à disposição e principalmente uma energia firme e com preços acessíveis. E qual o desafio de operar nesse novo papel? Assim, do ponto de vista de manutenção, você também exige, não sei, talvez mais esforço das máquinas, né? Porque elas vão ligar, desligar, ou enfim, aumentar ou diminuir sua geração, né? Aumenta muito. A marca de Itaipu sempre foi uma preocupação muito grande com a manutenção, né? Parece um assunto até secundário, manutenção, quando você pensa num carro. Mas numa usina hidrelétrica que não pode parar, que tem um papel estratégico como o nosso, eu diria a você que o papel fundamental da usina é a manutenção, em especial a manutenção de prevenção. E isso está no nosso dia a dia. A atualização tecnológica ela está ligada diretamente à prevenção. Isso cobra de Itaipu muito mais atenção
muito mais investimentos, e uma coisa que nós investimos muito no nosso quadro técnico dos recursos humanos é a qualificação dos recursos humanos. Claro que o simples fato de entrar na Itaipu é um concurso muito exigente, então os quadros que entram são muito qualificados. A empresa tem um quadro técnico que o acesso é por concurso e são engenheiros e engenheiras muito qualificados. Mas mesmo assim a empresa continua investindo bastante na qualificação, no mestrado, no doutorado de corpo técnico, participação de grandes eventos, construindo network, troca de experiências, para nós ela é muito importante também. Assim como nós investimos muito na pesquisa da inovação, que é um outro aspecto importante. A Itaipu tem um parque tecnológico próprio, chama-se Itaipu Parktec. Hoje, ele tem em torno de 800 empregados e empregadas que trabalham exatamente com a inovação, olhando com cuidado os nossos equipamentos, como podem ser melhorados, e frequentemente são, lógico, a partir da experiência de quem lá está trabalhando, através das pesquisas. Dentro do Itaipu Parktec, inclusive, nós oferecemos mestrado e doutorado nas áreas técnicas, em convênio com a Universidade Federal, que temos, que é a UNILA, e também com a Universidade Estadual do Paraná, que é a UniOeste. Então, dentro do próprio Parque Tecnológico, nós preparamos quadros para a inovação e para contribuir nesse tipo de manutenção. Não há como você pensar a usina separado da pesquisa, da inovação e da aplicação da prática do dia a dia. Nessa frente de inovação, a Itaipu Binacional não se foca apenas em hidrelétrica, mas ela também tem projetos de inovação, de estudo e de desenvolvimento em outras fontes de energia, né? Voltada a placas solares no reservatório, mas também biometano. Qual que tem sido o foco hoje da companhia? Onde ela quer desenvolver a inovação aí das novas tecnologias de energia? A direção de Itaipu, que é composta de 50% do Brasil e 50% do Paraguai, tem uma concepção que nós esperamos agora que nossas altas partes, que são chanceleres, negociem no tratado, que nós deixamos de ser uma usina hidrelétrica para ser uma usina que produz energia. Ou seja, ampliar esse papel. Mas isso não é resultado desses 2 anos e meio dessa gestão na qual estou participando. Ela é resultado da história de Itaipu. Se não vejamos, a hidrelétrica começa a funcionar há 40 anos. Então faz 41 anos que nós estamos produzindo energia hidroelétrica. Há exatamente 20 anos nós começamos com biogás. Então, há 20 anos atrás, nós começamos a grande experiência, inclusive de leis da geração distribuída, da qual eu sei que você conhece bem, começou lá, em São Miguel do Iguaçu. Há 20 anos atrás, foi uma primeira experiência que a Itaipu desenvolveu com a geração distribuída, com o biogás, que desenvolveu-se hoje e está na prática, muito na realidade brasileira. Há 15 anos atrás, nós começamos com o hidrogênio verde, dentro do nosso Parktec, do nosso parque tecnológico. Então já faz 15 anos que nós desenvolvemos essa experiência. E na verdade, o que nós vamos apresentar aqui no nosso encontro, no Summit, é o resultado da nossa experiência no SAF. O SAF é o petróleo sintético utilizado na aviação, que é uma demanda mundial. E o petróleo sintético que nós estamos desenvolvendo dentro de Itaipu, nós temos uma unidade de geração e pesquisa, ela é a soma do biogás com hidrogênio verde. Então, a soma dessas duas experiências de 20 anos e 15 anos, respectivamente, somados com a aplicação da ciência, nos entrega o SAF. Ou seja, é uma compreensão que marca Itaipu dentro da sua missão. Não é uma concepção de 2 anos, até porque ciência não se faz em 2 anos. Mas eu diria a você que quando foi pensado Itaipu, e indiferente aos governos, seus gestores sempre viram a inovação como uma marca dela. Tanto que nós temos hoje na Itaipu 3 colunas muito fortes na sua missão, que é a inovação tecnológica, a segunda é a produção de energia limpa, de qualidade e barata, e por fim o que nós chamamos de Itaipu Mais Que Energia, que são os investimentos socioambientais para a manutenção do reservatório. Então, exatamente a soma dessas 3 colunas é que nos permite chegar onde estamos chegando hoje. E por fim, que é bem recente, esperamos entregar o protótipo agora em setembro, a experiência das placas solares no fio d'água. Nós temos um fio d'água muito grande, como já havia citado. É claro que não pode ser utilizado em todo o fio d'água, senão você escurece e acaba com a flora e a fauna. Você não pode fazer isso. Mas um percentual muito pequeno permite que a gente produza, então, a energia solar. E a energia solar que nós esperamos produzir
depois do protótipo aprovado, e já temos dados para dizer que será aprovado, o suficiente para abastecer a energia necessária para gerar a usina, porque a usina demanda muita energia elétrica, lógico, e nós esperamos produzir a energia elétrica, energia solar suficiente para abastecer toda a demanda da usina e aquilo que nós consumimos, oferecer à sociedade brasileira e paraguaia, claro, oferecendo mais energia, o preço tende a ser reduzido. Quando o senhor diz de transformar Itaipu numa empresa de energia, isso significaria Itaipu também investir em projetos maiores do que esses projetos de inovação, de estudo que vêm sendo feitos aí há 20 anos? Uma usina solar de maior monta que possa oferecer também a energia solar para os sistemas brasileiro e paraguaio, ou, enfim, uma produção comercial de SAF, de biometano? Olha, nós temos discutido isso com nossos sócios paraguaios. É claro que é sempre importante ressaltar a importância de Itaipu para o Paraguai. Ela é muitas vezes maior, porque o Paraguai é um país menor, tem anseios econômicos muito maiores do que o Brasil, pela realidade cultural e social do próprio país. Mas há uma expectativa sim. Se nós temos um reservatório tão grande e podemos produzir energia solar numa quantidade que possa ser ofertado à sociedade, nós somos uma empresa pública, por que não? Se nós podemos desenvolver o SAF em escala comercial, porque temos a produção da matéria-prima dele, que é o hidrogênio verde e o biogás, e temos lá toda a essência dessa matéria-prima dentro da usina, por que não? Então veja, nós estamos com algumas condições dadas que nos permitem olhar além do presente. E eu creio que, enquanto uma empresa pública, é a nossa obrigação. A obrigação de olhar o seguinte: o que tamanho investimento, que foi tão grande, já pago, feito pela população brasileira e paraguaia, o que ela pode devolver para essa população e o quanto ela pode aumentar essa devolução. E sem dúvida nenhuma, com o que nós temos de acúmulo de tecnologia e o que nós temos também de matéria-prima de energia, é possível sim pensar nisso, se não diretamente por Itaipu, quem sabe pelo nosso próprio parque tecnológico, porque ele é uma fundação, ele pode ser esse instrumento de construção, quem sabe de joint ventures ou outras parcerias que possam entregar mais energia para os nossos países. E a gente pode ter otimismo com uma redução na tarifa de Itaipu, que é também uma demanda da sociedade brasileira? Olha, uma coisa interessante, Luciano, que você coloca, que é uma pauta nova para o Brasil. Eu sou economista, não sou engenheiro, e sempre participei muito dos debates de programas de governo. E a pauta da energia é uma pauta que começa agora. Você que é uma especialista do assunto está vendo isso. Não era uma pauta que tomava a sociedade. Eu julgo isso muito positivo, sabia? Até porque a energia, ela permite a inclusão social e o desenvolvimento econômico. Então é uma pauta importante. A Itaipu está com a sua tarifa congelada desde 23. Nós conseguimos uma redução de 26% da tarifa, que era R$ 22,60, caiu para R$ 16,71, e conseguimos um acordo com os nossos sócios paraguaios, a manutenção dessa tarifa 23, 24, 25 e 26. Então, o que nós podemos oferecer à sociedade agora é o congelamento dessa tarifa. O que eu posso adiantar é que, no que se refere ao governo federal, e em especial ao ministro Alexandre Silveira, há uma determinação para que haja um processo de redução da tarifa, ou seja, o congelamento está garantido, subir não sobe. Agora, a gente espera dessas negociações, que envolvem inclusive o tratado, é que a gente consiga, de forma lenta e gradual, uma redução bastante grande da tarifa. Enio, o senhor comentou já, mas eu queria só um esclarecimento melhor. Esse aumento que tem sido feito nos investimentos em projetos socioambientais, qual é o motivo que leva ao crescimento desses investimentos nos últimos anos? A usina, ela tinha como território dela 55 municípios, 54 no oeste do Paraná e 1 no sul do Mato Grosso do Sul. Ocorre que quando nós chegamos nessa gestão, estava sendo terminado um estudo pelo Corpo Técnico de Itaipu, que estava fazendo uma análise do conceito de território. O que significa isso? Significa o seguinte: qual é a região que emite resíduos que vão parar de forma direta ou indireta no reservatório? Porque se esses resíduos não forem contidos e chegando no reservatório, vai ocorrer um assoreamento do reservatório, consequentemente não teremos água suficiente
para gerar energia, já que a nossa principal matéria-prima é a água. Então, era preciso criar uma política, a partir dessa análise de território, para conter a emissão desse resíduo. Então, nós criamos um projeto chamado Itaipu Mais Que Energia, que é a terceira coluna da nossa missão, que é trabalhar com educação ambiental. Não é só investimento. Até porque investimento, nós pensamos inicialmente em investimento, e o que acontece, Luciana, vira assistencialismo. Ora, todo ano você manda um recurso para o prefeito para ele fazer uma política ambiental. Acaba virando rotina. Então, o que é que nós criamos? Criamos uma política, um edital, é tudo por edital, onde as prefeituras participam, pedindo recursos. Esses recursos têm que estar dentro da linha da política ambiental de Itaipu. Esse recurso tem que ser, por exemplo, para que seja asfaltada uma estrada rural, para acabar com a erosão. Nós tínhamos cidades no nosso território que a erosão era maior do que a cidade. E isso chegava tudo no território. Então, para conter o avanço das erosões, eliminar as erosões, investir, por exemplo, em placas solares para fazer a redução do consumo da energia da hidrelétrica. Todos esses investimentos, nós aceitávamos o pedido dentro do nosso edital e, se fosse aprovado, liberava o recurso em parceria com a Caixa Econômica, que fiscaliza a utilização. Em contrapartida, o dinheiro vai para lá, era preciso educação ambiental nas escolas, a manutenção de nascentes. Hoje, nós temos mais de 10 mil nascentes protegidas no Paraná por conta da contrapartida que o município tem que dar. O incentivo à organização e parceria em financiamento das cooperativas e reciclagem. Então, nós trabalhamos muito com um conceito que eu vou chamar estruturante, de educação ambiental, e ajudamos, que aí seria mais conjuntural, com recursos para que resolvam esses desafios atuais dos municípios, mas que saia dali um compromisso na defesa do meio ambiente. Tudo isso que nós fizemos é a expectativa dos 200 anos, arredondando, dos 194 anos da usina. Então, são esses os investimentos que nós fazemos. E isso tem dado um bom resultado. Agora, é claro, é um resultado do momento. Se nós não continuarmos com a educação ambiental, se nós não continuarmos fortalecendo as cooperativas de reciclagem, associações, com o trabalho no campo para conter o avanço das erosões, é claro que, separando isso, você tende a aumentar o assoreamento do reservatório. Enio, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, acho que teve muitos esclarecimentos também, e até uma próxima. Eu agradeço também a quem acompanhou a entrevista até aqui. Um abraço, muito obrigado.